Atos no capítulo 2. Se você quiser pode acompanhar uma expressão que diz o seguinte. Atos no capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo o concedia que falassem. Sabe, meus queridos, esse comentário refere-se aos discípulos do Senhor. Após a partida do seu mestre, eles estavam, alguns um pouco contristados, outros bastante animados. E uma reunião de pessoas, os quais uns estavam um pouco tristes, outros animados, reuniram-se todos juntos, crendo que o seu mestre, que o havia deixado para no futuro próximo regressar e levá-los para o seu lado, havia feito uma promessa de renovo, uma promessa de vitória, uma promessa de poder e de graça. E reuniram-se todos juntos, os mais constantes, os menos constantes, mas todos acreditavam que poderia experimentar, que poderia pedir, que poderia sentir desse poder que o Senhor Jesus o havia prometido. E eles oraram dizendo o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor nos prometeu o poder do Espírito Santo. Nós não temos atitude para falar, nós não temos força para persistir. Nós nesse momento apelamos ao poder do Espírito Santo do Senhor, que por favor visite as nossas almas e que faça-se presente no nosso meio. Naquele momento, irmãos, diz a palavra do Senhor, que houve um vento forte, que o lugar onde eles estavam estremeceu, e todos foram cheios do poder de Deus. Sabe, nós somos os discípulos modernos do Senhor Jesus. Nós somos os discípulos do século 21, com um privilégio especial de temos a oportunidade de ter o nosso nome escrito na história desse mundo. Temos a oportunidade de, assim como os discípulos, já que fazemos parte do povo do fim, a circunstância nos mostra que Jesus virá no futuro muito próximo. Glória ao seu nome. Sabe, irmãos, e você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito na história. Sabe, meus queridos, você tem a grande oportunidade de, ao chegarmos nos céus, ouvir histórias lindas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de tantos homens e mulheres do Senhor que deram tudo por Cristo. Eu gostaria de estar lá com eles e de ouvir tantas histórias e de agradecê-los por tantos escritos de poder que eles deixaram para cada um de nós. Mas durante essa conversação eu gostaria de ouvir de São Paulo, de ouvir do rei Davi, de ouvir de outros, o qual farei amizades lá no céu. Olharão para mim, olharão para vós e dirá: Jean, rapaz, você era o tempo do fim. Fala-me como que foi os últimos dias da história do mundo. Há 2000 anos atrás, poderia dizer São Paulo, eu já profetizei, eu já disse. São Pedro disse, olha, eu disse há 2000 anos que o demônio andaria ao redor. E 2000 anos depois, como que foi isso, rapaz? Com certeza, ele estava perseguindo muito mais forte. Como vocês deram conta de vencer? Vocês vieram da grande tribulação, lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, eu vou poder olhar e você vai poder olhar para eles, olhar para o Senhor Jesus e dizer: pela tua graça, Senhor, eu venci, pelo teu poder, meu Pai, eu resisti. Haverá dias iluminados de grandes conversações e amizades lá na Canaã celestial.
Deus, Ele te projetou com um propósito especial de ser um herói de Cristo. Deus, Ele te projetou com um propósito especial de ser uma heroína. Os céus, Ele vai ser tomado à força. Por isso Deus desafia a igreja dele do século 21 para demandar a salvação com força e com propósito renovado, olhando para Jesus com a firmeza de um soldado em batalha, acreditando que o nosso Deus, Senhor dos exércitos, general de guerra, irá na frente dessa batalha e te garante a vitória. Sabe, irmãos, e cada soldado de Cristo deve se comportar como se comportaram aqueles soldados lá dos dias de Pentecostes. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele se faz presente nas nossas reuniões. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos rogar a manifestação do Espírito Santo do Senhor, para que a mensagem alcance guarida nos corações, para que o poder de Deus seja manifestado na vida de cada filho e filha do Senhor. Fico pensando, irmãos, naqueles dias passados, nas reuniões lá em Jerusalém, as pessoas vinham de cada província para adorar o Senhor. Aqueles mais abastados traziam novilhos, traziam um cordeiro para sacrificar na presença de Deus, trazia incenso, mirra. Aqueles que não tinham condições e ia a Jerusalém, vinha com uma botijazinha de azeite, com uma cuiazinha de farinha, apresentar diante do Senhor. Nesses dias modernos nós viemos diante de Deus com os nossos corações. Uns vêm mais animados, outros vêm mais entristecidos, mas vêm prestar um tributo de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas o Senhor promete que todos, desde o mais forte ao mais humilde, eles podem acreditar que o poder de Deus aplanará a vida de cada um, e que na congregação do Senhor haverá milagres, haverá prodígios, haverá poder, porque o meu Deus prometeu que os cultos dele teriam que ser culto de alegria, de empolgação, de renovo, de satisfação. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, Senhor, o Senhor nos prometeu que o Espírito Santo do Senhor poderia entrar nas nossas vidas e fazer uma reviravolta em nossas vidas. O Senhor nos prometeu, Pai, que visitaria nossas almas e que nós seríamos muito felizes diante do Senhor em todos os dias das nossas vidas. Por isso, Senhor, considerando essa exposição de promessa, considerando, Pai, esse presente que Tu nos destes desde o dia que aceitamos essa fé, esse presente que está embrulhado até hoje, esse presente que está em stand-by em algum cantinho do guarda-roupa do nosso ser, Senhor. Nós nesse momento queremos desembrulhar esse presente, meu Deus. Nós nesse momento queremos receber a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós nesse momento queremos ser guerreiros, poderosos, vencedores. Nós queremos ser felizes com o Senhor, meu Pai. Nós rogamos o Teu poder que seja manifestado. Nós rogamos que repreenda toda a seta forjada do diabo, repreende todo o mal, repreende o maligno, senão ele será consumido nesse momento pelo resplendor da Tua glória, meu Deus. Visita nossas almas nesse momento, Senhor. Fala conosco, fortalece os nossos corações, Espírito Santo do Senhor. Nós não queremos mais essa rotina semanal de vida cristã. Nós não queremos mais essa monotonia espiritual de vida cristã. Nós repreendemos essas congregações destituídas de poder, e nós rogamos em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua graça, o Teu poder, o Teu aconchego, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Sabe, irmãos, quando penso em Jesus Cristo e nas visitas que o Senhor fez e resgatou pessoas, um Deus que um dia tomou um barco e visitou um jovem gadareno cheio de demônios, estava com uma legião de demônios, e ele colocou a mão e disse: em nome do Senhor, sai. E aquele jovem foi liberto e foi testemunhado o poder de Deus.
O Senhor desviou 80 quilômetros da sua rota só para se aproximar de uma mulher infeliz, de uma mulher que sofria com uma filha possuída por um mal. E ela veio desesperada se encontrar com o Senhor. O Senhor Deus já sabia, porque ela é onipresente, onisciente e onipotente. E aquela senhora, após apelar em Jesus Cristo para testemunhar da sua fé, que era mais grande do que a de todos que o acompanhavam ali, foi liberta e voltou para casa com a bênção na mão. Homens de Deus que deram sangue. Os valdenses amavam tanto Jesus Cristo, que na perseguição eles rasgavam suas carnes, colocavam bilhetes com versos bíblicos dentro do próprio couro, só para garantir a palavra do Senhor, além da que já estava no coração. Homens e mulheres que o mundo não era digno. A maior parte dele, um dia entrando em uma caverna, fugindo de demônios, usando homens. Foi fechada a porta da caverna, foi colocado fogo ali, eles morreram todos asfixiados por amor a Jesus Cristo. John Hus, um padre da Boêmia que conheceu a palavra do Senhor, e após conhecer Jesus, ele largou mão de todos os costumes, largou mão de todas as tendências, largou mão de toda a sua história e foi viver única e exclusivamente para servir o Senhor Jesus. Um dia foi convidado a ir a Roma para dar satisfação dessa doutrina de justificação pela fé, dessa doutrina de graça, para falar dessa nova intenção de apresentar um homem como único sentido da vida, como base para a salvação. Foi conduzido até Roma. E após garantir firme que confiava em Deus, após dizer no meio daqueles padres e papas, no meio daquele concílio, que não acreditava nessas tradições, que não acreditava em vendas de indulgências, que a fé do ser humano poderia ser a salvação unicamente por Jesus Cristo, foi posto numa estaca, foi queimado vivo, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Seu amigo Jerônimo, quando ficou sabendo, foi rapidamente para lá, não aguentou a pressão dos papas e padres, retratou-se da sua mensagem, da sua pregação, voltou para casa liberto da morte, mas constrangido com o Senhor Jesus, porque o havia traído. Tudo que ele havia pregado no passado, ele desistiu, ele apresentou uma outra ideia diante das pessoas com medo da morte. Mas o Espírito Santo o constrangeu e ele se perguntava: o que é melhor? É ter me livrado da fogueira, da estaca, e viver como um covarde, e ter negado o meu Salvador? Ou ter morrido com a palavra do Senhor na minha língua? O Senhor é minha terra natal, o Senhor é meu castelo forte, o Senhor é meu porto seguro. E Jerônimo voltou a Roma e retratou-se da sua retratação anterior. Olhou para aquelas autoridades e disse: olha, lembra que eu disse semana passada que eu não acreditava nessa graça? É mentira, eu creio sim. Lembra que eu disse na semana passada que esse Jesus não é de nada? É mentira, ele é de tudo. Lembra que eu falei para vocês que eu estava equivocado, que eu preguei errado? Eu preguei certo, estou aqui para confirmar tudo. Foi conduzido a uma estaca, irmãos, foi amarrado. E quando o carrasco veio para atear fogo no corpo do nosso querido irmão, por detrás, ele disse com ousadia: venha na minha frente, coloque o fogo aqui na minha face, porque se eu estivesse com medo eu não voltaria aqui. Glórias ao nome do Senhor. E morreu cantando, irmãos, morreu cantando hinos de vitórias, hinos de louvor ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Sabe, meus queridos, eu quero convidar você nesse momento, com base nessa exposição que foi posta anteriormente, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 16, e o versículo 22. Sabe, irmãos, essa mensagem para mim é uma das mensagens, apesar de ser apenas 2 ou 3 palavrinhas, para mim quer dizer tudo na vida do ser humano. O cristianismo, a religiosidade resume-se nessas palavras de São Paulo. A tua religiosidade, a minha religiosidade, a nossa crença resume-se
Na obediência a essas palavras, 1 Coríntios no capítulo 16, essas palavras de São Paulo, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16 e o verso 22 diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 16 e o versículo 22, diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Repete comigo em nome de Jesus. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. O Senhor logo vem, glórias ao nome do Senhor. Sabe, irmãos, talvez você pode perguntar para mim e dizer, mas irmão Jean, por quê? Mas irmão Jean, exatamente eu não entendi o que essas duas palavrinhas querem dizer. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí Paulo dá um pause e diz, Maranata. Sabe, irmãos, a palavra anátema, eu acho que quase todos vocês sabem, mas ela é uma palavra colocada para coisas excluídas, coisas que seja posta de lado, para coisas amaldiçoadas, que seja maldição. São Paulo queria dizer isso, se alguém não ama o Senhor Jesus, que seja amaldiçoado. E após ver uma confirmação daquele público que recebia a recomendação, provavelmente ele diz, então Maranata, já que vocês confirmam, Maranata, já que vocês amam o Senhor Jesus, Maranata, porque o nosso Salvador virá logo. Sabe, irmãos, para entender essa mensagem, precisamos entender a colocação que São Paulo colocou essas palavras. Todos nós sabemos que São Paulo pertencia à religião dos fariseus. Todos nós sabemos que São Paulo era um aluno brilhante, um homem prendado da escola de Gamaliel, tinha perspectivas de ser líder, talvez sumo sacerdote, ou muitas coisas grandes no fariseísmo. Certo dia, certo tempo, apareceu homens humildes, pescadores da Galileia, coletores de impostos, que era considerado como ladrões. Aparecem esses homens pregando, dizendo que há um Jesus que salva, que há um Jesus que liberta. As pessoas aguardavam o Messias, mas não da forma que aconteceu. As pessoas aguardavam um Salvador, vivia para isso, o judaísmo sempre pensou nisso, mas não imaginava que seria tão simples. Imaginava que o sumo sacerdote recebesse essa iluminação, imaginava que o líder daquela época, os líderes, recebessem essa iluminação. Não aceitavam pescador fazer prodígios e sinais e maravilhas em nome de um Jesus desconhecido. Sabe, irmãos, e quando eles viram aqueles homens libertando pessoas das mãos do demônio, curando aleijados que ficavam em porta de templo, trazendo a liberdade para os aflitos, para os alienados a Satanáses, toda a cadeia de fariseu começaram, todo o judaísmo a perseguir aqueles cristãos. Que nova doutrina é essa? Que nova ideia é essa de apresentar um Jesus como solução? Como é que fica? Como é que ficam nossas tradições? Como é que vocês ousam desvalorizar todos os nossos costumes passados? Ainda que não diga abertamente, mas dá uma impressão que esse Deus é maior que a lei, dá uma impressão que esse Jesus descarta a lei. Sabe, irmãos, as pessoas começaram agora a perseguir o povo de Deus, começaram agora a blasfemar o evangelho do Senhor Jesus. E São Paulo foi um dos que, com força, com um zelo pela palavra, com um zelo pela lei, disse: eu demandarei, eu exterminarei todos esses seguidores de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que São Paulo, após prender vários, após participar do apedrejamento de Estevão, consentir, preparou uma caravana para perseguir os cristãos até Damasco. Em determinada altura do caminho, irmãos, Paulo literalmente cai do cavalo. O Paulo ousado, o Paulo destemido, o Paulo que era dono da razão, o autossuficiente, o legalista, o presunçoso, o egocêntrico, agora cai do cavalo. Ouve uma voz que diz:
com precisão e com força: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus daqueles humildes que tu persegue. Eu sou Jesus que veio trazer salvação para aqueles que nada têm. Eu sou Jesus que veio trazer luz onde havia trevas. Por que me persegues? Sabe, irmãos, em São Paulo, ele recebe o Senhor Jesus na sua vida. Ele recebe o Senhor Jesus de uma forma forte, de uma forma poderosa, assim como é o convite de Deus para todos nós recebermos Ele. E Paulo sai da fase de legalista para cristão. E aqueles que estavam do lado de Paulo começam agora a perseguir, diz: ele zelava por a lei, ele brigava, ele demandava por os ditames aqui, e agora ele está só focado nesse Cristo. E de perseguidor passou a ser perseguido. Sabe, irmãos, ele expressa em algumas palavras das suas epístolas: olha para mim aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, irmãos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não viva mais para si próprio, mas unicamente por aquele que por nós morreu. Porque se já estamos ressuscitados com Cristo, pensamos nas coisas lá do céu, onde Cristo vive, não nas que são daqui da terra. Desconsidero tudo o que tinha no passado e considero como nada, a fim de ganhar a Cristo, pela excelência de conhecer o Senhor Jesus Cristo, pela graça de receber essa vitória e esse poder. Sabe, se você for observar, irmãos, se você for observar todos os personagens bíblicos, São Paulo, São Pedro, São João, todos, você encontra uma vida de renúncia. No Evangelho de Cristo eu não conheço ninguém que aceitou o Senhor, mas que continuou com a velha vida. Eu ouvi falar de Mateus, que abandonou a coletoria, largou tudo de mão, a moeda da época, e foi servir a Cristo. Eu conheço Zaqueu, que subiu numa árvore para ouvir de Jesus, e quando conheceu o Filho do amor, o Todo-Poderoso, renunciou, devolveu em dobro o que tinha levado das pessoas, e viveu para Cristo, por Cristo, com Cristo. Eu conheço pessoas que está escrito na palavra do Senhor, que viveu uma vida de escravidão nas mãos de Satanás, e quando conheceu o Senhor, a liberdade chegou, uma luz clareou, e nunca mais foi o mesmo. Sabe, irmãos, em São Paulo ele não foi diferente. Ele disse: olha, nada me propus saber entre vocês, unicamente a Jesus Cristo, aleluias, bendito seja o seu nome. Nada me propus saber. Eu não preciso da escola, eu não preciso do fariseísmo, eu não preciso do zelo, eu não preciso do cuidado, eu preciso de Cristo como solução, porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Tem um hino da nossa igreja antigo que diz o seguinte: se tu buscares a Jesus, em teu viver desfrutarás do amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz, se buscá-los, conhecê-los, ou se amá-lo-ás também. O que acontece? Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Paulo viveu isso aqui. Paulo acreditou que Cristo é tudo para mim, Cristo era tudo para ele. E agora São Paulo, irmãos, revoltado com a perseguição daqueles que não entendiam que Jesus Cristo era a salvação, revoltado com a perseguição daqueles que desfazia, dizendo que ele estava pregando contra a lei, sendo que era ao contrário. A lei já não demandava na vida dele, porque ele estava num patamar de cristão, e cristão já não fica sofrendo com o que pode e o que não pode, porque está em um patamar de alguém que não demanda mais as coisas da carne. Ele olha, irmãos, para a igreja de Coríntios e fica fazendo recomendações, fica lá recomendando a visita dos irmãos,
Fala de Estéfana, fala de Áquila, fala de Timóteo, fala das pessoas que visitará, que ele vai estar mandando carta, que ele está mandando lembrança, que ele está saudando com a paz e com a graça do Senhor. Paulo escreve em Coríntios 16 uma recomendação para cristãos, tratando do evangelismo, tratando, sabe, dos trabalhos para a honra e glória do Senhor. Receber, irmãos, meus queridos que vão visitar vocês. Talvez daqui uns dias eu irei a Corinto e juntos congregaremos. Eu estou com muita saudade de vocês. No futuro muito próximo, nosso Salvador voltará. E ele conclui dizendo o seguinte: se alguém, irmãos, não ama o Senhor Jesus Cristo, esse Deus que eu acabei de recomendar a vocês, se alguém não está empolgado como nós, se alguém não está vivendo em novidade de vida como nós, se alguém não é capaz de renunciar a carne e aceitar Jesus como chefe da sua vida, seja excluído. Se alguém não for como nós, seja anátema então, seja posto de lado. Sabe, irmãos, nós somos cristãos adventistas do sétimo dia. Somos pessoas que recebemos a virtude, a graça de conhecer o Evangelho de Cristo. As pessoas da cidade, ela olha para cada um de nós e vê dois perfis de cristãos. Alguns olham para mim e dizem: Jean, eu não preciso ser crente como Jean, ele tem as mesmas tendências que eu tenho, ele faz tudo o que eu faço, ele anda complicado igual eu ando, eu não vejo resultado nesse cristianismo de Jean, então eu não preciso ser crente como Jean é. Outros já olham e dizem o seguinte: Jean é um homem de Deus. Alguém já disse: você é homem de Deus, você é mulher de Deus? Teve um momento que tu foi feliz aí, alguém disse isso, não é? Um momento, porque nós infelizmente não conseguimos manter isso, mas vai conseguir a partir de hoje, em nome de Jesus. Outros olham e dizem assim: Jean é homem de Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso ser crente como Jean, porque olha lá, ele veste o paletó e a gravata, vai bonitinho para a igreja. Sabe, irmãos, mas eu sinto dizer, mas há duas confusões. Essas pessoas estão equivocadas nos dois sentidos. Eu não estou colocando essa palavra aqui generalizando, mas abro parêntese para falar dessa forma, porque eu sei que há os zelosos, eu sei que há cristãos, mas no geral nós somos capengas, no geral nós somos necessitados, miseráveis, pobres, cegos e nus, porque a impressão que elas têm é que nós nos realizamos na igreja, a impressão que ela tem é que nós somos felizes na igreja, mas nós não somos, Há momentos nas nossas vidas que nós estamos empolgados, mas há momentos na nossa vida que nós estamos abatidos e quebrados. A demanda do dia a dia, as coisas da vida secular tira a nossa paz e nós estamos estagnados no tempo. Eles infelizmente não entendem. A verdade é que nós somos uma igreja destituída de poder. Destituída de poder. Quando fala na doutrina da onipotência de Deus, há crentes que não, está aparecendo essas igrejas pentecostais aí, não precisa falar tanto disso. Estava outro dia na cidade de Tapetinga, fazendo uma semana de oração, há um mês e alguma coisa atrás. Fui num lago que tem na cidade e vi uma moça e um rapaz, cabelos grandes, tudo assanhado, roupa rasgada, cheio de costura, todo cheio disso e daquilo. Eu falei: ô irmão, por que esse rapaz é hippie? Eu imaginei. É hippie, irmãos, aqui está cheio deles. Você anda na rua, a gente só vê eles andando, ou seja, é identificado por todo mundo. Estava olhando, eu não assisto o jogo, mas vi a torcida do Corinthians, eles, gaviões da Fiel, ele faz questão de usar uma camisa do Corinthians, faz questão de comprar o short do Corinthians, faz questão de fazer tudo do Corinthians, para mostrar para Deus e o mundo que eles torcem para o Corinthians. Sabe, irmãos, há vários deuses que as pessoas seguem no mundo. Os fãs de Bob Marley andam com o cabelo tudo enrolado por aí, parecendo Bob Marley. E assim por diante, nós podemos identificar várias intenções, vários grupos de pessoas que querem parecer com alguém que eles chamam de ídolo.
Aí nós estamos aqui na igreja, dizemos para as pessoas que somos cristãos, falamos por aí que somos imitadores de Jesus Cristo, porque a palavra cristão quer dizer seguidor de Jesus, e seguidor de Jesus não tem reservas, seguidor de Jesus não tem vontade própria, seguidor de Jesus é fã de Jesus. E nós dizemos que conhecemos Jesus, mas andamos parecendo com o mundo. As outras pessoas caem com unhas e dentes a tendência e faz questão de mostrar a sua tribo. E eu e você dizemos que somos seguidores de Jesus Cristo, somos cristãos, mas as pessoas procuram nos identificar e não conseguem nos identificar. Nós dizemos para as pessoas que seguimos Jesus, mas parecemos com o mundo. Nós estamos na igreja e enamorados com Jesus, mas flertando com o mundo. Nós estamos na igreja, queremos ir para o céu, mas estamos com saudade das panelas de carne do Egito. Nós andamos fazendo tudo que o mundo aí fora faz, as pessoas não nos identificam mais, há um pervertimento, há um espírito de apostasia instaurado no meio da igreja de Deus. E cada vez que você sai por aí parecendo com a sua roupinha, parecendo a moda que saiu na novela, com o seu comportamentinho na escola para parecer com os alunos, mas não quer parecer com uma jovem de Deus, você está dizendo em outras palavras para aquelas pessoas que o Deus que você serve não é suficiente para mudar a tua vida. Você está dizendo para as pessoas que o Deus que tu conhece aqui, Ele não é capaz. Vive destituído de poder, fala para as pessoas que com o nosso comportamento, com a nossa tendência parecida com o mundo aí fora, nós estamos, em outras palavras, dizendo que essa nossa crença não é de muita coisa, irmãos. Porque aqueles que se encontram com Cristo por natureza são diferentes. Diferente no falar, diferente no vestir, diferente no pensar, diferente no negociar, diferente em todas as áreas, apresenta Jesus no seu testemunho. Somos destituídos de poder. Eu não vou dar glória a Deus não, porque dar glória a Deus fica aparecendo com as igrejas pentecostal. Que infelicidade na tua vida. Dar glória a Deus é uma forma de glorificar o Senhor por o que Ele já realizou. Você não pode dar amém por uma coisa que foi realizada. Você pode dar amém por uma promessa que vai acontecer, mas uma coisa que já foi realizada, você precisa glorificar o nome de Deus. Glórias ao Senhor, aleluias por os seus feitos. Sabe, irmãos, eu sou cristão dessa igreja desde que eu tinha 9 anos de idade, e eu não estou preocupado se você acha que eu estou, falando coisas que não é bem por aí, que eu estou exagerando. Eu não me importo se você pensa isso, porque eu sei que esse é o recado de Deus. Para o falso profeta, ele vem aqui na frente e fala que está tudo bem, parabéns para você, mas não está bem, está tudo de ponta cabeça, não está bem, irmãos. Somos destituídos de poder, sabe? E aí ficamos demandando o que pode e o que não pode, sendo que não precisava ter demanda, nós precisávamos estar olhando para Jesus, e não tinha, os ditames não estavam mais em questão, porque Cristo é o fim da lei para a justiça, mas não o fim da lei. Sabe, irmãos, e aí nós nos pegamos a nossa igreja, que era conhecida no passado como a igreja da reverência e da modéstia cristã. Aí nós vemos programinha na televisão, a menina se veste parecendo um programa de uma televisão secular, se senta parecendo um programa de uma televisão secular, se ajeita parecendo um programa de uma televisão secular, fica imitando. Alguns apresentadores se inspiram nos apresentadores da televisão secular para ficar parecendo com os outros. Sabe, eu tenho uma coisa para dizer para você aqui em nome de Jesus. Essa igreja não precisa vestir bermuda para ganhar os de bermuda, não. Essa igreja não precisa se pintar para ganhar os que se pintam, não. Essa igreja precisa apresentar a verdade da salvação de Jesus Cristo nu e cru, crendo que há um poder, crendo que não é o que tu consegue aprender, mas é o poder do Espírito Santo que vai diante de você e vai funcionar, não por você, mas pelo poder de Deus. Sabe, irmãos,
A teocracia divina tem que prosperar no meio da congregação. Sabe? Nós precisamos fazer jus ao nome de cristãos de uma forma muito firme. Deus precisa ser apresentado originalmente. Deus é um Deus que zela pelos costumes. Deus é um Deus que gosta das coisas simples. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus da simplicidade. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus da humildade. Sabe, irmãos, e cada vez que nós, como igreja de Deus, que recebemos uma iluminação tão grande, apresentamos o nosso corpo, templo do Espírito Santo, o nosso jeito, parecendo com os do mundo, nós estamos dizendo que a teocracia divina não funciona na nossa vida ainda. Nós estamos dizendo que na verdade não houve um encontro com a rocha eterna que é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e aí nós nos encontramos em um patamar de igualdade com as outras denominações. Para que esse orgulho? Eu sou adventista do sétimo dia, eu sou guardador da lei. Fica com a tua lei aí, porque tu não vai para lugar nenhum só com a lei. Olha para cá. As boas obras que tu praticas sem Cristo são más obras. Eu não estou dizendo que você não tem Cristo. Eu só estou te dizendo que aquele que te convidou para a boa obra, ele quer te aperfeiçoar. E o critério do aperfeiçoamento é ser reavivados por Cristo. É acreditar na palavra do Senhor, na palavra que divide, na palavra que transforma. Aí nos encontramos uma igreja, pessoas, a essência. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nos encontramos uma igreja capenga, fisicamente. Eu quero dizer uma coisa para você: na essência dessa igreja que eu sirvo tem poder, na essência dessa igreja tem milagre, na essência dessa igreja tem vigor cristão, na essência dessa igreja tem alegria de salvação. A profetisa do Senhor diz que até o dia da volta de Cristo, nós faremos tudo o que Jesus fez, nós curaremos enfermos, nós expulsaremos demônios, nós ressuscitaremos mortos, se preciso for. Sabe, irmãos, e aí nós ouvimos isso, mas não acreditamos muito nisso. Se bem que eu, apesar de ser um coitado, eu creio em todas as propostas de alegria e de felicidade do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que se eu pedir para o Senhor tudo aquilo que desejo, e eu creio que receberei, Ele me dará o Espírito Santo, Ele nos dará poder, Ele nos dará transformação. Sabe, aí, o fato de ter essa luz tão linda que temos nas nossas vidas, olha para mim aqui, não nos diferencia muito dos outros aí fora, porque há uma confusão. Uns têm a lei, mas não têm o amor. Outros têm amor, mas não têm a lei. Uns se comportam bem, mas não são adoradores, vêm para a igreja como espectador, não se envolve num culto, não sente a manifestação do poder, admira, ouve e sai vazio da forma que entrou, destituído de poder. Sabe, irmãos, a Pena Inspirada diz que a maior parte dos verdadeiros adoradores ainda estão nas igrejas de Babilônia. Você entende isso? Eu que pensava que a maioria dos verdadeiros adoradores ainda estão nas igrejas de Babilônia. Há pessoas por aí que não conhecem nada da lei, há pessoas por aí que não têm a iluminação que tu tem, que eu tenho, mas o pouquinho que tem, busca com unhas e dentes, agarra-se com tanta força, e está sendo feliz, está empolgado. E você que conhece tudo, tem dificuldade de crescer, tem dificuldade de render, anda aí enamorado com o mundo, anda numa duplicidade de vida cristã. Sabe, irmãos, mas nós não precisamos viver nesse patamar assim, não. Nós precisamos entender que a intenção do Senhor Jesus Cristo é que nós desfrutemos 100% de tudo aquele que Ele tem oferecido para cada um de nós. João Antônio fez uma profissão de fé, eu estou anotando aqui, e de agora por diante o meu poder na vida dele vai ser muito mais grande, de agora por diante o meu poder na vida dela vai ser muito mais forte. Crê você no sobrenatural de Deus, crê você nas coisas espirituais. Diz a palavra do Senhor que as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
O homem natural não entende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual entende as coisas do Espírito. É você uma mulher espiritual nessa manhã? É você um homem espiritual? Entende que Deus te chama para um pacto de fé, para um pacto de renovo, de crescimento. Enquanto Paloma canta, eu te convido a se colocar aqui diante do teu Deus. Já que somos adoradores, o Senhor, a Trindade, está contemplando a tua face nesse momento. Vem na presença do Senhor, vem tratar com o teu Deus e seja feliz, e ame o Senhor Jesus, e ande aí por as ruas de Várzea da Roça com a boca cheia. Maranata, o Deus que eu sirvo virá logo. Maranata, irmão, tem um poder disponível na igreja adventista, e você pode experimentar e ser muito feliz. Entrega-se a Cristo hoje, fazendo um trato, fazendo um concerto na tua vida. Enquanto Paloma canta, o Senhor te aguarda aqui para tratar com Ele, em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 a ti, Senhor, aleluia, 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 a ti.